Saúdo todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma honra, um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui, fazendo mais este vídeo e deixar também uma palavra de Deus para a meditação de todos nós e de todos aqueles que estiverem assistindo este vídeo. Amém? Eu quero neste momento deixar para a meditação de todos nós, e dos que nos assistem, o capítulo 16 e o versículo de número 13, livro de 1 Samuel. E eu quero falar sobre as três unções de Davi, as três unções que recebeu o rei Davi. E nós vamos aprender no decorrer aqui do vídeo, Nós vamos, no decorrer da palavra de Deus que será ministrada, nós estaremos aprendendo aqui a respeito das três unções de Davi. Por que três unções? E o nome delas e daí por diante. A gente vai aprender um pouco aqui, amém? Então, o nosso canal é o canal Encontro com Cristo. Então, todo aquele que estiver nos assistindo, que gostar da palavra que a gente ministra, não esqueça de nós, não esteja dando joinha, esteja se inscrevendo no canal, que vai estar nos ajudando a estabilizar este canal para que nós possamos estar sempre levando a palavra do Senhor a todos aqueles que querem aprender um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Então, eu quero ler aqui no capítulo de número 16 e versículo de número 13, que é o versículo básico aqui, depois a gente estaremos explanando e falando a respeito das coisas de Deus aqui. Amém? Diz assim, capítulo 16 de 1 Samuel, e versículo de número 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Que nós aprendemos aqui na palavra do Senhor. Então eu quero falar sobre as três unções que Davi recebeu. A primeira dela, ela tem um nome de unção de revestimento de poder. A segunda unção é a unção que tem o nome de unção administrativa, E a terceira unção é a unção de cumprimento de promessas. Aí nós vamos entender no decorrer aqui do que nós vamos estar falando a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus aqui nos diz no capítulo 16, versículo 13, que nós lemos que Samuel ele vai até a casa de Davi para ungir ali um dos seus filhos de Jessé, a rei, para reinar sobre todo Israel no lugar de Saul. E o que é interessante é que quando Samuel chega ali, ele passa os filhos de Jessé, e Davi não está, Davi está cuidando, apacentando as ovelhas no campo, e quando acaba de passar todos os filhos que ali estão presentes de Jessé, então Samuel faz a seguinte pergunta: acabaram-se os jovens, acabaram-se os filhos? E aí você vai ver que ele recebe uma resposta de Jessé dizendo: não, ainda tem o menor que está no pasto apacentando as ovelhas. Samuel manda trazer a Davi. E Davi vem. Quando Davi vem, chega até ali, Samuel unge a Davi, como rei sobre todo Israel agora. E uma coisa que é interessante, quando ele é ungido, ali a Bíblia diz aqui, no capítulo 16, versículo 13, que nós lemos, deixamos aqui para a nossa meditação, que Davi ele recebe, o Espírito do Senhor vem sobre Davi, E quando o Espírito apoderou de Davi, então Davi ele passa a ser uma pessoa agora diferente. Por que ele passa a ser uma pessoa diferente? Porque Davi, outrora, ele não tinha recebido, esta oportunidade
o Espírito do Senhor, por mais que Davi, ele era um jovem que temia o Senhor, mas ele ainda não tinha recebido o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Lá no Velho Testamento, quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos que o Espírito do Senhor, ele vinha sobre juízes, ele vinha sobre reis, sacerdote e profeta, quando eles eram separados e ungidos para fazer a obra do Senhor. E Davi, como ele seria o futuro rei de Israel, então o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então aqui ele recebe a primeira unção, mas essa primeira unção que nos chama a atenção, e o nome dela é unção de revestimento de poder. Por quê? Porque Davi agora, ele ainda muito novo, ele ainda precisava de aprender muitas coisas e ele enfrentaria batalhas muito grandes. Entre elas, a batalha que ele enfrentou, a batalha que Davi teve que enfrentar Golias. Então, imagina aqui comigo, imagina Davi sem o Espírito do Senhor, sem a primeira unção que ele recebe agora. Será que ele venceria Golias? É uma pergunta que eu faço para vocês que estão nos assistindo. Seria, eu acho que no meu modo de pensar, impossível. Davi, ele então agora, ele recebeu a unção do Senhor e o Espírito do Senhor apoderou da pessoa de Davi, do jovem Davi. E Davi, a partir daí, ele vai contar, antes de enfrentar o gigante Golias, ele vai contar testemunhos que ele enfrentou um leão, o matou, enfrentou um urso e o matou, e que ele iria enfrentar agora Golias e que ele venceria Golias. Então, quer dizer, Davi, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós percebemos que Davi, ele já não era mais a mesma pessoa, porque ele recebe agora o Espírito do Senhor sobre a tua vida. E ele mesmo dá o testemunho de que ele não é mais a mesma pessoa. Estava acontecendo coisas na vida dele que nunca tinha acontecido antes. Então essa primeira unção, ela é chamada de unção de revestimento de poder. Porque sem ela é impossível a pessoa prosseguir e chegar ao objetivo a qual Deus já traçou, já determinou para ele no futuro. No caso de Davi, seria como Davi reinaria sobre todo Israel se ele não recebesse esta unção, chamada unção de revestimento de poder, para vencer todas as lutas, para dar testemunho de Deus, para dar o próprio testemunho e para ser respeitado pelas pessoas. Então seria impossível. Então a primeira unção que Davi recebe é esta, e o nome dela, né, é a unção de revestimento de poder, que está registrada onde nós lemos aqui, capítulo 16 e versículo 13, livro de 1 Samuel. Agora, outra coisa que nos chama a atenção, ele vai receber a segunda unção. A segunda unção está registrada no capítulo 2 e versículo 4 de 2 Samuel. Que unção é esta? Depois que Davi, ele se torna um homem respeitado, um homem que se tornou um homem muito carismático, as pessoas passaram a confiar em Davi, e Davi passou a ganhar, a conquistar a confiança de todas as pessoas, mas primeiramente ele já tinha, né, ganhado a confiança de Deus. Davi agora, ele fugindo de Saul, ele vai para Judá. Quando ele chega em Judá, Davi, vencendo as lutas, continua sendo aquele homem especial, aquele homem vigilante, aquele homem prudente, aquele homem batalhador, aquele homem cheio da graça e do Espírito do Senhor. Então ali, quando ele está em Judá, o povo, os anciões, as pessoas, as autoridades de Judá, chegam até Davi e reconhecem que Davi seria a melhor pessoa para reinar sobre eles ali em Judá. E a Bíblia vai nos relatar no capítulo 2,
de 2 Samuel, versículo de número 4, que ali Davi ele recebe a segunda unção. Essa segunda unção, chamada ela de unção administrativa. Por que unção administrativa? Quando Davi ele recebe aquela unção, aquela segunda unção, ela é uma unção que veio sobre a vida dele, porque Deus, na verdade, já tinha falado através do profeta Samuel que ele seria o futuro rei de Israel. Mas para você, a gente que é cristão, todos nós, para nós elaborar para Deus, fazer para Deus, desempenhar para Deus algo grande, primeiramente, coisas menores são colocadas nas nossas mãos, sobre as nossas responsabilidades, a fim de Deus nos provar, nos testar, como nós reagiremos, como nós iremos sair, como nós iremos tratar estas coisas. Por exemplo, uma pessoa para ser um pastor, para cuidar de um rebanho, sempre a maioria dos bons pastores que eu já vi, já conversei, eu também sou pastor, eu entendo que todas as pessoas tiveram uma experiência tremenda. Elas já tiveram a oportunidade de ser líder de jovem, tiveram a oportunidade de lecionar em escola bíblica dominical, tiveram a oportunidade de ser segundo pastor, primeiro, segundo pastor. Então, quer dizer, para chegar ao pastorado, então você passa por essas etapas, por esses degraus, isso aí é normal. Então, no mundo espiritual, Deus é assim. As escadas espirituais, você sobe ela, subindo de degrau por degrau. Então, o que Deus ele estava querendo aqui era que Davi ele se tornasse um homem diferente de Saul. A hora que ele colocasse ali a sua coroa na cabeça, ele sentasse no trono, ele fosse um homem diferente do que foi Saul. Um homem que o povo precipitou, Deus pediu que colocasse, e aquela decepção tremenda que o povo sofreu e também o Senhor. Então, esta segunda unção, chamada unção administrativa, foi uma unção para Davi aprender. Como que ele iria reinar Israel no futuro, todo Israel, se primeiramente Deus não colocasse ele para reinar em algo menor. Então, se você for olhar aqui na palavra do Senhor, esta segunda unção, ela é nome dela, é administrativa, porque ele começa a desempenhar a sua administração no reinado. Então, era algo grande que ainda viria, mas ele teria que reinar ali em algo menor para que ele adquirisse uma certa experiência, para que ele não viesse a errar no futuro, a contradizer no futuro, como aconteceu com o rei Saul. Então, primeira unção, revestimento de poder. Essa todos nós recebemos, porque a gente tem que vencer os ursos, os leões que vêm sobre a nossa vida, as tribulações, as lutas, as investidas de Satanás e os Golias que se levanta para tentar nos derrotar, mas na verdade quem sai derrotado é ele, porque nós temos a unção, a graça e o revestimento do poder do Senhor. Então, primeira unção de revestimento de poder que Davi recebe. Então, na sua casa, junto com a sua família. Segunda unção é a administrativa. E por ele ser um bom administrador, ele ganhou a confiança de todo o povo ali de Judá, de todos os anciãos, de todas as autoridades. Todo mundo amava Davi, porque Davi, ele era um homem, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, segundo o coração do Senhor, porque em todo momento ele era prudente e ele valorizava aquilo que Deus colocava em sua mão, e não só isso, ele também respeitava os mandamentos do Senhor, as autoridades, todas as pessoas. Então, assim sendo, ele se torna um dos homens ali de Judá, um dos melhores administradores. Se torna um rei e com maestria desenvolve bem o seu reinado. E nesse intervalo agora, Saul morre.
Quando Saul morreu, acontece algo interessante. Ele fica sabendo da notícia, porque morre Saul, morre também o teu companheiro, seu amigo, aquele que o defendia, que também era muito obediente, tinha a graça de Deus, o filho de Saul, Jonatas. E agora Davi, ele está em Hebrom, ali em Judá, e se a administração de Davi não tivesse sido boa, não teria acontecido isso que eu vou falar aqui agora, que aconteceu. Depois da morte agora de Saul, os anciões de Israel, todas as autoridades de Israel, reuniram, certamente faz uma reunião, e eles vão em direção ali agora a Judá. E quando eles chegam ali, eles pegam e vai conversar com Davi. E faz a seguinte pergunta: Davi, você quer reinar sobre o nosso povo? Porque na verdade nós já percebemos, nós já observamos que Deus é contigo e que você é o melhor para administrar sobre todo o povo, toda a nação de Israel. Aí vai acontecer algo interessante. Capítulo 5, versículo 3 de 2 Samuel, vai acontecer a outra unção, a terceira unção, que ela é chamada de unção de cumprimento de promessas. Então, o que aconteceu? Então, eles ungiram a Davi. Quando eles ungiram a Davi, cumpriu-se a promessa que fora feita lá por Samuel, lá atrás, que ele seria rei sobre o povo de Deus, sobre todo Israel. Mas por que Davi cumpriu esta promessa na vida de Davi? Ele recebe esta unção chamada a unção do cumprimento da promessa. Ele recebe, na verdade, 3 unções e essa última, cumprimento de promessas. Todas as pessoas que Deus fez uma promessa lá no passado, aqui no presente, para ela receber, ou no futuro, ela tem que passar pelas provações, ela tem que passar por lutas, isso é normal, ela passa por perseguição e ela passa por um momento e tempo, às vezes anos, né, de aprendizado. Por quê? Não existe, não tem como uma pessoa ensinar sem que primeiro ela aprendesse. Não existe um bom professor se ele não foi um bom estudioso, se ele não estudou. Então, o que acontece? Davi, ele se torna agora o rei de todo o Israel. Cumpre a promessa de Deus. Então, a terceira unção é chamada de cumprimento de promessa, porque ele foi obediente, ele valorizou a primeira unção, ele continuou cuidando de ovelhas, só que com aquela unção ele foi desenvolvendo e conhecendo e adquirindo experiência no mundo espiritual. Então, assim acontece conosco. Temos que valorizar as posições menores que Deus nos coloca, que são degraus menores. Temos que valorizar as posições médias, que é maior do que as menores, e temos que valorizar quando nós recebemos as grandes oportunidades e as grandes chamadas da nossa vida. Então, eu quero deixar aqui esta palavra para você, no nome de Jesus, e eu quero te pedir, né, se você gostou do nosso vídeo, será vídeos gravados mais rápido, e se você gostou, você não esqueça de nós, deixa o seu joinha e inscreva no nosso canal, amém? Então, essa terceira unção, ela foi a unção de cumprimento de promessas. Então Deus também vai cumprir tudo aquilo que prometeu a você. Mas para que isso aconteça, a primeira coisa que tem que acontecer é você valorizar as outras demais coisas que estão abaixo das coisas grandes que Deus ainda vai colocar sobre a tua vida. Então você vai ter êxito sim, quando você receber estas promessas grandes. Mas valorize agora, no momento, as coisas menores que Deus colocou também na tua mão, tá bom? Então, eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos vocês. Gostou? Aí inscreva no nosso canal,
Agradeço a todos no nome de Jesus e quero dizer que estaremos postando mais vídeos e, permitindo Deus, em outra oportunidade estaremos aí trazendo outro vídeo. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.